Bom, vamos falar aqui agora, na verdade, começando o conteúdo brasileiro, né, sobre o sistema financeiro nacional, né? Esse conjunto, né, de instituições financeiras, não financeiras, entidades, agentes, né, que cuidam da regulamentação, da supervisão, né, e quem são os operadores, né, do sistema financeiro. É, é o primeiro assunto aí do conteúdo brasileiro do CNPI. Bom, primeiro vamos tentar entender assim, em linhas gerais, né, do que se trata o sistema financeiro. É um conjunto de entidades, instituições, né, que são têm a incumbência, né, de promover intermediação financeira, né. No sistema financeiro, que pessoas, grupos empresariais e governo circulam os seus ativos financeiros, contraem empréstimos, aplicam recursos, né, fazem investimentos, adquirem títulos de renda fixa, de renda variável, tem é, nesse sistema onde tem os custodiantes desses títulos, né, que garantem a propriedade desses títulos para a pessoa, para a empresa, né, para o CNPJ ou CPF que adquiriu no mercado. Também faz parte do sistema financeiro nacional o trânsito, né, o livre trânsito de recursos financeiros, né, o que a gente chama de moeda escritural, né, que não é a moeda real, né, que é aquela física, né, que a gente coloca na carteira. A gente tem também o segundo nível, digamos assim, de moeda, que é a moeda escritural, que são os depósitos bancários. Bom, esse ecossistema todo, né, a gente pode compreendê-lo de uma forma mais fácil, digamos assim, se a gente puder separá-los já de antemão, não só os ramos de atuação, mas o nível dos agentes. A gente tem lá em cima os agentes normativos, né, que são os que determinam as regras gerais, né, para o funcionamento de todo o sistema. Você tem os. É como se fossem os estrategistas, digamos assim. Aí vocês têm os agentes táticos, que são os supervisores. Eles vão garantir que os agentes operadores atuem em estrita observância das regras estabelecidas pelos agentes normativos. Então, os agentes supervisores são os intermediários, né? De forma geral. Eles têm uma atuação, eles têm uma liderança, né? Uma capacidade de execução da supervisão em cima dos operadores, e mais os operadores são aqueles que efetivamente estão no front, né? Atuando junto às pessoas físicas, jurídicas e ao governo. Quem são os agentes normativos, né? Basicamente, dependendo do ramo que a gente esteja interessado, né? O ramo de atuação, eu tenho o Conselho Monetário Nacional cuidando dos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Quando a gente fala moeda aqui, a gente fala moeda nacional, né? Moeda corrente nacional. Então, por isso que está separado entre moeda e câmbio. Porque normalmente finanças, quando a gente fala mercado de moeda, é moeda internacional que envolve todas as moedas do mundo, né? Que tem negociação entre elas, né? Aqui não, aqui eu estou falando da moeda, a moeda brasileira, no caso, né, o real, e a moeda escritural, que são os depósitos. O mercado de crédito, né, que é o mercado em que a concessão de crédito é feita de forma entre instituição e tomador do recurso. O mercado de capitais, que envolve um crédito, mas seria uma forma pública de captação de recursos, né? Em que, na verdade, a instituição financeira é apenas uma mera intermediária que garante a livre transferência dos títulos entre o emissor e o investidor.
Ou na situação também que envolve o mercado de capitais, a emissão de ações, também faz parte do mercado de capitais. E por último, o mercado de câmbio, que é o mercado das corretoras de câmbio, né, que envolve compra e venda de moeda estrangeira. Nesses três mercados, quem atua como órgão normativo é é o Conselho Monetário Nacional. No mercado de seguros privados é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E no mercado de previdência privada, que são as entidades fechadas, né, de previdência complementar, como os fundos de pensão, você tem o Conselho Nacional de Previdência Fechada. Sobre os órgãos supervisores, você tem o Banco Central, que atua nos mercados de moeda, crédito e câmbio. E você tem a CVM separadamente, mas no mesmo nível, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que cuida do mercado de capitais. Responsabilidade da CVM a gente vai estudar no detalhe, mas basicamente é garantir o bom funcionamento, né, do mercado, que envolve emissões, né, captação de recursos por meio de emissão de dívida. No Brasil a gente chama de debêntures, né, que são as dívidas que são ofertadas para os investidores de forma geral, o público em geral, e as ações, que também são ofertadas, só que no caso das ações não há promessa de pagamento de juros. No nível supervisório, no caso do mercado de seguros privados, você tem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E na previdência privada você tem o equivalente, que é a Previc, que cuida da Superintendência de Previdência Complementar. Esses três grandes ramos, né, são bem distintos, são separados, e você tem um número maior de entidades, de órgãos, de instituições como operadores no mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, como você pode ver aqui. Tirando a CVM, que você tem como operador, aqui é um framework um pouco antigo, né? O que você tinha antigamente? A Bovespa e a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Hoje você tem depois foi criada a BMF Bovespa e depois foi criada a B3, né? B3 é Brasil Bolsa Balcão, mas o que está por trás da B3 é a BMF, a Bovespa e a CETIP, que é uma clearing house, que é um órgão, né, digamos assim, uma entidade que cuida da custódia, né, da custódia dos títulos, no caso da CVM, títulos de renda fixa, no caso da CETIP, títulos de renda variável, no caso da CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Tudo isso hoje é B3. Tá? Antigamente você recebia nota de corretagem de ações da CBLC, hoje você recebe da própria B3, porque está tudo consolidado lá. Falando de mercado de moeda, crédito e câmbio, você tem um Banco Central e aí você tem os operadores. Os principais operadores são as instituições financeiras, que são os bancos, né, e a Caixa Econômica Federal. Já houve no passado a nossa Caixa, que era uma Caixa Econômica estadual no estado de São Paulo, só que ela foi vendida para o Santander. Era uma instituição financeira do estado, do governo do estado de São Paulo, né? Os bancos, a gente tem um slide mais lá frente que a gente separa os bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, basicamente, né? Banco de desenvolvimento, como o BNDES, e a gente detalha cada um. A gente tem as administradoras de consórcios, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, que fica aqui na corretoras de câmbio,
cooperativas de crédito, instituições de pagamento e outras não bancárias que a gente vai detalhar, que são sociedades de crédito, entre outras, né? Empresas de arrendamento, securitizadoras, imobiliárias e por aí vai. No mercado de seguros privados, operadores subordinados à SUSEP, você tem seguradores e resseguradoras, entidades abertas de previdência privada, sociedades de capitalização. E para situações de mercado de previdência privada, previdência fechada, melhor dizendo, previdência complementar, você tem os fundos de pensão, né? Aqui eu estou separando o mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio e definindo cada um, né? O mercado monetário, o mercado que fornece economia, o papel moeda e a moeda escritural, que é, como eu disse, os que são os depósitos, né, em conta corrente. Mercado de crédito é o mercado que fornece recursos para o consumo de pessoas em geral e para o funcionamento das empresas. Quem fornece o crédito? A própria instituição, né, que fornece o crédito diretamente. O mercado de capitais, ele permite às empresas em geral captar recursos de terceiros, né, mediante emissão de dívida ou emissão de ações, né. O mercado de câmbio é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira. Bom, no caso dos ramos de seguros privados, previdência complementar e contratos de capitalização. Seguro privado são serviços de proteção contra riscos, né, para mitigação de riscos. Previdência complementar é um plano para aposentadoria que funciona, né, apartado do regime geral de previdência e que aceita a participação do público em geral, né? E o contrato de capitalização são os acordos que o contratante deposita valores podendo recebê-los de volta com juros e correção monetária. Previdência complementar. Olha, perceba que a gente tem a previdência complementar fechada e a previdência complementar aberta, tá? Na previdência complementar fechada é o caso dos fundos de pensão e não é aberto ao público, né? São funcionários de uma empresa pública que vai atuar cuidando da previdência dos funcionários. Hoje, no caso, por exemplo, empresa pública e sociedade de economia mista, né, como o caso da Petrobras, que você tem a Petros, você tem uma situação das empresas que foram privatizadas, que ainda tem fundo de pensão, que, por exemplo, o Sistel, que é do sistema de telefonia, a da Vale, não estou me lembrando, a Avalia, né, que eu acho que é o nome, que é o fundo de pensão dos funcionários da Vale, e a Vale já é privatizada, né. Hoje na mão do governo você tem a Previ, que cuida das pensões do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Você tem a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, que é uma empresa pública, a Caixa Econômica, né. Você tem os Correios, a Postales. Você tem a Ceres, que é da Conab, que é uma empresa pública. Esses são os principais, basicamente são os principais. Bom, detalhando um pouco mais, né, vamos falar do Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão normativo, como a gente já viu, né? Ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional no que se refere a mercado de crédito, moeda, capitais e câmbio. Ele tem a responsabilidade de formular a política de moeda e crédito do país, garantindo, né, a estabilidade, né, da nossa moeda corrente e promovendo o desenvolvimento econômico e social do país, né. Ele funciona uma vez por mês para deliberar assuntos
como orientação da aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições, dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições, né? Em casos extraordinários, pode acontecer mais de uma reunião por mês e as matérias aprovadas são regulamentadas por meio das chamadas resoluções CMN, assim como as instruções CVM, né? Resoluções CMN são divulgadas no Diário Oficial e também lá no site do BC. Vamos segurar aqui, a gente continua, vamos falar do Banco Central no próximo vídeo.